Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora Complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Honda Civic híbrido. Você conhece todos os detalhes da tecnologia aqui desse carro? Pois bem, a Honda tem uma tecnologia híbrida que é extremamente eficiente. O detalhe, esse carro aqui não é plug-in, então você não liga ele num carregador de parede ou num carregador de tomada, mas ainda assim ele consegue fazer médias de 20 km por litro. Mas você quer saber os detalhes de como tudo isso funciona? Vamos contar nesse vídeo. O Honda Civic híbrido, a exemplo de outros modelos da Honda, é um veículo conectado. Então ele vem com uma linha de celular onde você tem um aplicativo, que é esse aqui, ó, My Honda Connect. Com esse aplicativo você consegue ter informações em tempo real do carro, como por exemplo, nível de combustível do tanque, você tem também aqui a autonomia do veículo e ainda consegue mandar alguns comandos remotos para o veículo, que a gente vai demonstrar para vocês agora. Imagine que você deixou o carro estacionado sob sol forte, num dia como hoje, olha só, não tem uma nuvem no céu. Na hora que você entrar no carro vai estar bastante quente, né? Aquela situação bem desagradável. Como é que você resolve isso no Civic híbrido? Uma das formas é usar aqui a chave de telecomando. Ele tem esse botão aqui que você consegue executar a partida remota e quando o carro liga, o sistema de climatização já aciona. Só que se você usar a chave, você não pode estar muito longe do carro para fazer essa partida remota. E aí você consegue fazer a partida, mas estando relativamente próximo. Mas tem uma outra solução. A outra forma de dar a partida remota sem utilizar a chave é usando o aplicativo aqui do carro. Inclusive tem essa função bem aqui na tela, ó. Ligar o motor e o ar-condicionado. Você escolhe a temperatura e aqui tem o tempo que o carro vai ficar ligado. Você confirma. Ele até pede aqui a sua senha, que pode ser impressão digital ou um PIN. Nesse momento, o aplicativo do smartphone vai se comunicar com o servidor da Honda usando a rede de dados e o servidor da Honda vai se comunicar com o carro usando a linha embarcada que tem no veículo. E aí ele vai acionar o motor ou iniciar a climatização do veículo. Ó, acabou de fazer isso, olha o barulho, tá vendo? E quando ele faz isso, ele dá a informação aqui no aplicativo, olha só. Motor e ar-condicionados ligados, tá vendo? Então ele te dá uma informação aqui que o carro está ligado. Bom, se você não fizer nada, durante os próximos 10 minutos o carro vai continuar ligado, climatizando o interior. A hora que acabar esse tempo, ele se desliga automaticamente. Se você chegar no carro, você pode trancar o carro, acessar o veículo, parar o processo, ou até mesmo usar o aplicativo. Você pode chegar aqui no aplicativo, acessar e apertar aqui, ó, desligar o carro. Mais uma vez, ele vai mandar a comunicação e vai fazer o desligamento. Dessa forma, de qualquer lugar que você esteja no mundo, você pode iniciar a climatização do carro. Mas óbvio, você vai usar isso quando deixou o carro na rua, está uma quadra longe, 2 quadras longe, antes de chegar no carro, você pode climatizar o veículo. Pelo aplicativo, você também sabe o status do veículo, como por exemplo, se as portas estão todas trancadas. E por aqui você consegue trancar e destrancar as portas. Por exemplo, eu vou destrancar aqui as portas. Dei o comando para o carro, mais uma vez pede a confirmação aqui por digital. Para que você faz isso? Imagine que você está longe do carro com a chave. Alguém que você conhece está do lado do carro, precisa acessar alguma coisa dentro do veículo. Você pode fazer esse destrancamento para a pessoa conseguir entrar no veículo e pegar algumas coisas. Olha só, confirmou ali e o carro já está destrancado. Por esse mesmo processo, agora está indicando aqui, ó, porta do motorista destravada. Você também pode trancar o veículo. Novamente ele vai pedir uma confirmação e vai fazer o trancamento. Outra utilidade disso é quando você precisa passar o carro para uma pessoa, mas não quer deixar a chave com ninguém. Então o que você faz? Você pega a chave, coloca dentro do carro, tranca o carro pelo aplicativo. Quando a pessoa chegar ao lado do carro, ela te avisa por telefone, você destranca o carro, diz onde você deixou a chave e ela consegue tomar posse do veículo. Bastante útil. Você já chegou num grande evento com aqueles estacionamentos enormes e esqueceu onde você deixou o carro estacionado? Isso às vezes acontece, né? Ou até mesmo, tá num prédio, seu carro tá lá na rua. Você quer saber se está tudo em ordem com o carro e se não tem ninguém suspeito em volta? Pois bem, aqui pelo aplicativo você consegue ter a função aqui de piscar faróis. Olha como é que funciona.
Você aperta aqui no aplicativo, faz a confirmação e olha o que ele vai fazer. Muitos carros acionam a luz de pisca. Aqui não, aqui é diferente. Ele efetivamente pisca os faróis do carro, né? Então o farol ele é muito mais potente do que o pisca. Ele produz uma iluminação muito maior. Então olha só, ele está piscando não só os faróis dianteiros, mas também as lanternas traseiras. Isso ajuda a iluminar a região próxima do carro e também sinalizar para você localizar o carro onde você deixou no estacionamento. Além dos faróis, você também tem a outra opção aqui, que é acionar a buzina. Claro, essa aqui faz um baita de um barulhão, mas se você quer afastar alguém do lado do seu carro e se no local você não tem campo visual para achar o seu carro no estacionamento, a buzina também vai servir muito bem. Na tela inicial do aplicativo, você consegue ter informações mais detalhadas do veículo. Por exemplo, você tem aqui o nível de combustível, a autonomia e o status do motor. Também a quilometragem do carro, mas olha só. Portas. Quando você abre aqui, ele vai te dizer se todas as portas, o porta-malas e o capô está fechado. Janelas também, ó, as 4 janelas fechadas. Se existem luzes ligadas no carro, se a pressão do pneu está boa e se tem tudo ok com o seu carro. Então você consegue ter todas essas informações detalhadas diretamente aqui na tela principal do aplicativo. Agora vamos ver se o aplicativo funciona mesmo. Pois bem, aqui ele está dizendo que está tudo fechado aqui no carro. Vamos fazer o teste? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou destrancar o carro. Vou deixar aqui a porta traseira aberta. Vou também ligar aqui a lanterna do carro, dar a partida no motor e vou abrir aqui as 2 janelas dianteiras. Vamos desligar o carro, a lanterna está acesa e vou me escanear aqui com o aplicativo para ver. Então a gente tem janelas dianteiras abertas, porta traseira e as luzes ligadas. Vamos escanear o carro, vamos ver quanto tempo ele leva para dar essas informações aqui. Então ele vai ter que ter alerta em luzes, vai ter que ter alerta em janela e alerta em portas. Vamos ver se funciona mesmo? Olha aí, pessoal. Portas. Então a gente tem aqui a informação dianteira destravada, traseira aberta, destravada, janelas aberta. E o que aconteceu? Mesmo eu ligando a lanterna, ela apagou durante um tempo porque o carro não estava ligado. Então ele não está dando a indicação de luz porque a luz apagou sozinha no sistema de economia do próprio carro. E como funciona aqui a tecnologia do carro híbrido da Honda? Primeira coisa que a gente tem que entender é que carro híbrido você tem 3 degraus diferentes. Você começa ali com o híbrido leve. A característica principal do híbrido leve é que ele não consegue se mover em modo 100% elétrico. Você tem um sistema elétrico que apoia o motor a combustão, e algumas das vezes ele acrescenta um pouco de torque e potência. Mas tudo é feito no carro pelo motor a combustão. Não é o caso aqui do carro da Honda. Aí você tem o híbrido convencional, que é o caso do carro da Honda. O híbrido convencional, ele não tem aquela tomada de carregamento, que você liga num carregador de parede, mas ele tem sim uma bateria de alta tensão. E a gente consegue identificar isso por conta desses cabos na cor laranja que a gente tem aqui na frente. Essa bateria de alta tensão alimenta um motor elétrico que está, digamos assim, ao lado do motor a combustão. E esse carro híbrido convencional, ele tem condição de se mover em modo 100% elétrico. Mas quem carrega a bateria de alta tensão é o motor a combustão. Então, quando o motor a combustão está funcionando, ele gera energia para a bateria de alta tensão e para o motor elétrico. E aí nós temos o híbrido plug-in. A principal diferença é que o plug-in tem a tomada de carregamento, ele tem uma bateria de alta tensão com uma capacidade bem maior e o carro consegue se mover por vários quilômetros em modo 100% elétrico sem depender do motor a combustão. Então, são essas 3 principais
vertentes que você tem nas tecnologias híbridas, né? O híbrido leve, o híbrido convencional e o híbrido plug-in. O carro da Honda é um híbrido convencional. E mesmo dentro do conceito de híbrido convencional, também não é tudo igual. Na prática, você vai ter sempre dois motores, um a combustão e ao lado desse motor a combustão você tem um motor elétrico. Para o motor elétrico funcionar, você sempre vai depender do motor a combustão que vai carregar a bateria do sistema de alta capacidade. Mas a forma como esses motores são construídos no carro pode mudar. Então você tem carros híbridos como os da Toyota, onde os motores são bem paralelos. O que eu quero dizer com isso? O carro pode se mover em modo 100% elétrico? Sim, mas o motor a combustão também traciona bastante o carro. Então é como se os dois motores tivessem ligado diretamente às rodas. E aí eles estão sempre se alternando no processo. No carro da Honda é um pouco diferente. Quem normalmente traciona o carro não é o motor a combustão, é o motor elétrico que empurra o carro. E o motor a combustão funciona muito mais tempo como um gerador de energia para o sistema elétrico. Mas é sempre assim? Não. Existem momentos específicos em velocidade constante do carro, ali na casa dos 80, 90, 100, 110 por hora, que aí o motor a combustão se liga diretamente às rodas para tracionar o carro, mas só nesse momento. De resto, ele atua muito mais como um gerador do que necessariamente como um motor de tração para as rodas. Quem sempre empurra o carro aqui, na grande maioria das vezes, é o motor elétrico. Então vamos entender aí as potências, começando pelo motor aspirado, que é esse bloco que vocês estão vendo aqui, né? Essa parte. Trata-se de um motor somente a gasolina, ele não é flex, 2.0 aspirado, com 143 cavalos de potência e torque máximo de 19,1 kgfm. Mas um esclarecimento importante aqui, existe um câmbio nesse carro? Não existe. Essa é uma outra diferença do carro da Honda. Então ele tem uma única relação de marcha, que é quando esse motor aqui se acopla diretamente às rodas naquela velocidade constante na estrada. Você vê que aqui não é muita potência, mas 143 cavalos é mais do que suficiente para manter o carro ali numa velocidade de cruzeiro, ali na casa dos 100 km por hora e até mesmo fazer alguma aceleração. Mas quem sempre está empurrando o carro na prática, aí é o motor elétrico que fica ali do outro lado. Esse motor tem uma equivalência de 184 cavalos e um torque máximo de 32,1 kgfm. Então quando você sai com o carro, não é o motor a combustão que está empurrando, é o motor elétrico. Quando você faz uma aceleração mais consistente, que você dá o pedal lá no fundo, é o motor elétrico que está tracionando o carro. Então, em grande maioria das situações, é um motor elétrico. Mesmo quando você está na estrada com o motor a combustão acoplado nas rodas, você pisou mais forte no acelerador, é o motor elétrico que assume. Então, o motor a combustão atua muito mais como um gerador. Então, na prática, quando você pergunta qual é a potência do Civic híbrido, 184 cavalos com 32,1 kgfm de torque, que é o motor elétrico que está sempre empurrando o carro. O motor elétrico está ligado numa bateria que tem aproximadamente 1,1 kWh. Não é muita potência. É uma bateria relativamente pequena. Essa bateria ela é carregada a partir do motor a combustão. Então, se o pessoal perguntar qual é a autonomia em modo 100% elétrico do Civic híbrido, pessoal, são pouquíssimos quilômetros, e isso quando a bateria está totalmente carregada e ainda assim quando você está num deslocamento de velocidade muito baixa, porque se você acelerar um pouco mais e o carro perceber que a bateria não está sustentando, automaticamente ele vai ligar o motor a combustão para carregar essa bateria. E aí, dessa forma, o motor a combustão trabalha numa faixa muito mais ideal, né? Porque ele não vai ficar subindo e descendo a rotação toda hora. Ele liga, fica ali na faixa de rotação ideal atuando como gerador, carrega a bateria de alta capacidade que traciona o carro. Quando a bateria já tem carga, ele desliga o motor a combustão e faz a propulsão em baixa velocidade do veículo em modo 100% elétrico.
E dúvidas que o pessoal tem. Por que que o carro híbrido, principalmente aqui o da Honda, ele é muito mais eficiente na cidade do que na estrada, pela forma como ele funciona? O motor elétrico, ele tem condição de atuar de forma mais eficiente em baixas e médias velocidades. Nessas situações, ele pode estar muito mais tempo atuando apenas com o motor elétrico do que um motor a combustão carregando o sistema. Então, o motor a combustão carrega, você tem ali alguma autonomia em modo elétrico. Quando o carro está parado no congestionamento com o ar-condicionado ligado, ele está usando a bateria de alta tensão para manter ali o ar-condicionado ligado, e somente quando a carga dela cai bastante é que o motor a combustão atua como um gerador para alimentar esse sistema. Então, grande parte do tempo na cidade ou nos deslocamentos de baixa velocidade, quem está atuando para movimentar o carro é um motor 100% elétrico e sistema de alta capacidade. Quando você vai para a estrada, aí o sistema elétrico não consegue sustentar muito bem o carro. Então ele vai precisar do motor a combustão funcionando muito mais tempo para gerar energia para todo esse sistema e o carro continuar o seu deslocamento. Então na estrada o motor a combustão passa muito mais tempo ligado. E é por isso que o carro híbrido acaba sendo muito mais eficiente dentro da cidade do que na estrada. É o inverso do carro a combustão. Para provar tudo isso que eu falei, eu fiz um teste urbano com o carro. Nesse onde a gente não tem velocidades superiores aí a 70 km por hora, é até um semi-urbano, pegou um pouquinho ali de avenida. E nesse teste eu rodei praticamente 25 km, 48 minutos. Você vê que a velocidade média foi baixa, 31 km por hora. Qual foi a média de consumo? 25,6 km por litro. Uma média excepcional quando comparada com qualquer outro modelo puramente a combustão. Bora lá para o nosso teste de consumo controlado. Vou sair daqui da cidade de São Paulo, viagem de aproximadamente 85 km até minha base em Itu, para a gente ver como é que fica o consumo do carro. Mas, olha, desde que eu peguei esse carro, eu já rodei ali 421 quilômetros e a média está em 21,8 quilômetros por litro. Ainda está indicando que eu tenho mais 225 quilômetros de autonomia, né? Então, quando a gente olha aqui o computador de bordo B, que está acumulando, velocidade média de 37 quilômetros por hora, e olha só, 11 horas e 16 minutos de condução. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu tenho o Trip A. Esse aqui foi uma outra marcação parcial que eu fiz, mas a média continua ali alta, 22,1. Esse aqui eu vou zerar esse marcador, que agora é o que eu vou medir até em casa, e depois a gente vai continuar com o acumulado. Por enquanto o carro está indo muito bem, mas vamos ver essa viagem em rodovia, como é que o carro vai se comportar. Para o teste ser o mais assertivo possível, a gente tem aqui os modos de condução, que você pode escolher entre o Sport, o normal e o econômico. Eu vou usar o econômico para que o carro tenha o máximo de eficiência. Aqui a gente já está parado num semáforo, e aí a gente já vê a diferença do carro híbrido para o carro puramente a combustão, né? Eu estou com o motor desligado, então o ar-condicionado está ligado e ele está usando justamente a bateria de alta capacidade para manter o ar-condicionado ligado. Ele sempre fica assim? Não. Então tem um pouco de carga aqui na bateria, a gente consegue ver aqui no fluxo de energia, né? Se eu ficar muito tempo com o carro parado, com o ar-condicionado ligado, ele vai ligar o motor a combustão para carregar um pouco a bateria, mas na maioria das vezes, quando o carro está parado no trânsito, ele está com o motor a combustão desligado. Recurso muito útil que esse veículo tem é o controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, que você consegue usar num trânsito pesado como o de São Paulo. Bom, você tem que ligar o botão aqui no volante, você vai apertar, vai aparecer esse indicativo aqui na parte superior. Aí você vai setar a velocidade, olha aí. O mínimo que ele consegue setar é 30, mas ele tem a função de Stop and Go. Aqui, onde eu estou, marginal em São Paulo, velocidade máxima permitida aqui é de 90 km por hora. Lembrando que a marginal tem vários trechos, né? Esse é de 90, tem partes que é 70, tem partes que é 60, então isso varia, mas aqui é 90. E aí eu posso escolher também a distância que eu quero em relação ao carro da frente. A gente consegue ver a indicação aqui e também ali do lado, ó. Tá vendo? Vou colocar na distância mais próxima. Bom, agora, mesmo que o trânsito pare completamente,
ele para o carro, né? Ele freia o carro e depois reestabelece o movimento. Você não precisa se preocupar com nada. Na maioria das vezes, não. Se o carro da frente parar muito rápido, você tem que pisar no freio. Pode ser que o sistema não tenha a reação necessária. Mas, normalmente, no trânsito, ele consegue frear e acelerar sem problema nenhum. E isso tira um estresse monstruoso do motorista, né? Que aí ele praticamente só dirige aqui com o volante e deixa o carro fazer o resto aí no trânsito pesado. Muito melhor aí no dia a dia. Aquela máxima, né? Quanto mais baixa a velocidade, quanto maior o modo urbano, maior a economia. Até agora eu já rodei 21 km. E olha a média, 23,2 km por litro, né? É exatamente nesse circuito urbano ou semi-urbano que o carro vai melhor. Agora eu vou começar efetivamente a pegar a estrada, né? A velocidade média vai ser maior. E aí o que acaba acontecendo? Provavelmente o carro vai consumir mais, mas ainda assim a média está muito boa. Nesses quase 22 km ali, 23 km por litro. Além do controle de cruzeiro adaptativo, que é bastante útil, inclusive estou utilizando ele agora, o carro tem mais alguns recursos. Tem um sistema de centralização de faixa. Mas antes de demonstrar esse, olha só. Simplesmente o fato de você mudar de faixa sem dar seta, olha só o que acontece. Eu vou deixar o carro sair aqui da faixa, olha aí, tá vendo? Ele tem aqui o sistema de aviso de saída com correção para trazer o carro de novo para dentro da faixa, tá vendo? Mas ele deixa o carro sair um pouco da faixa, que é justamente para o sistema poder atuar. Você pode calibrar a sensibilidade disso, mas se você quiser que o carro fique centralizado, você aperta aqui esse botãozinho aqui no volante, ele vai ligar ali um volantezinho verde ali do lado, e a partir desse momento, olha só, o carro está centralizado na faixa, então ele já não deixa nem o carro escapar mais. Você pode usar o controle de cruzeiro adaptativo com o sistema de centralização de faixa. Claro, se eu quiser me sobrepor ao sistema, quero mudar de faixa sem dar seta, olha só. Eu consigo fazer isso, ele dá o alerta, mas eu me sobreponho ao sistema. Então o sistema de auxílio, apesar dele enrijecer um pouco o volante, ele não vai interferir na sua condução. É mais para quando você vai mexer, por exemplo, na multimídia, ou a mudar o ar-condicionado, alguma coisa assim que você desvia um pouco a atenção, ele mantém o carro centralizado. E aí, com o controle de cruzeiro adaptativo mais a centralização, a viagem fica muito mais fácil, né? Acabei de chegar aqui no meu destino. Rodei 83 quilômetros e a média é muito boa, 21,4 quilômetros por litro aí nesse trecho. Quando a gente aperta aqui o botãozinho do volante, ele mostra o acumulado. Ali em 504 quilômetros com uma média de 21,7. Você pode ver que a diferença das médias está bem pequena, né? Mas o ponto principal é que o carro é extremamente eficiente como um híbrido, né? Um híbrido não conectável, não é um plug-in, é um híbrido convencional. E a gente consegue fazer médias na estrada bem grandes quando comparadas a outros veículos, inclusive de tecnologia híbrida. E depois que a gente andou bastante com o carro, vamos ver aqui o nosso resultado final. A gente rodou aí 556 km durante 14 horas, velocidade média de 39 km por hora. Qual foi o resultado que a gente teve? 21,6 km por litro. E a gente ainda tem 2 tracinhos ali no tanque, o que deve dar uma autonomia de aproximadamente uns 100 km. E isso tudo com um tanque de apenas 40 litros. Por que apenas 40 litros? Porque se a gente comparar com outro veículo a combustão do mesmo porte do Civic, você lá vai ter tanques de 55 litros, 60 litros. Então você percebe que o conjunto é muito eficiente, fazendo médias reais acima de 20 km por litro. Nesse vídeo a gente mostrou para você que o Civic híbrido é um modelo cheio de tecnologia, extremamente eficiente em matéria de consumo, até mesmo na estrada. Além disso, um veículo conectado, que você consegue interagir com ele através do seu smartphone. Pessoal, isso aqui foi um vídeo mais resumido para mostrar para vocês aí toda a tecnologia que o Civic híbrido pode te entregar. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.